Olá, bem-vindo ao filme de novos recursos do Vectorworks Architect 2011. Este ano, a equipe de desenvolvimento criou ferramentas e recursos que são absolutamente inigualáveis. Os resultados? Melhores modelos, melhor informação, melhor BIM. Nós usaremos diversos projetos de conceituados arquitetos para ilustrar novos recursos que vão tornar seus desenhos 2D e modelagem 3D ainda mais precisos. Melhorias e novidades que continuamente tornam o nosso produto mais flexível, versátil, intuitivo e inteligente, tornando as mudanças mais fáceis do que nunca. Então vamos começar dando uma olhada no que há de melhor. Uma das primeiras coisas que você vai notar é que há apenas uma ferramenta de seleção. Isso significa apenas uma coisa. Mais do que nunca, o Vectorworks possui um verdadeiro ambiente de modelagem 3D. Olhe para esta imagem, por exemplo. É uma típica planta 2D. Porém, talvez exista uma melhor forma de explicar esta vista 2D. Note que ao mudarmos para a vista isométrica, agora no 2011, todos os textos, cotas, preenchimentos, achuras e gradientes podem ser visualizados em 3D. Mas espere, há mais do que isso, muito mais. Na última versão, nós enfatizamos o uso dos planos de trabalho. Então vamos ver como nosso novo ambiente 2D 3D responde aos planos de trabalho. Aqui nós definimos um plano de trabalho na superfície de um objeto 3D simples, e com apenas um clique de mouse, nós posicionamos os objetos planos sobre este plano de trabalho. Simples assim. Aqui nós podemos ver os resultados do uso de diversos planos para criar uma composição muito mais explicativa do projeto. Note como os textos, cotas, preenchimentos e achuras são visualizados todos corretamente, independente do plano em questão. Simplesmente imagine as possibilidades, apresentando seus projetos para seus parceiros ou para clientes. E não podemos nos esquecer do uso de imagens planares. Agora, imagens como esta paginação de piso, por exemplo, podem ser mapeadas sobre objetos planares e mostrados em 3D. Como vimos, usamos as vistas planas para ajudar a explicar melhor o projeto. Aqui temos uma melhoria da ferramenta de extração, que torna a geração destas vistas planas ainda mais fácil. A opção Criar objetos planos foi adicionada nas preferências da ferramenta Extrair. Note que toda a face fica destacada com a seleção, tornando muito mais fácil determinar qual a face será selecionada, reduzindo enganos e agilizando o processo de modelagem. Uma vez que a superfície esteja selecionada e extraída, olhe só, é isso mesmo. Você pode agora achurar a superfície. Aqui temos uma fachada com uma cobertura articulada, que foi modelado com o auxílio dos planos de trabalho. E em combinação com os planos de trabalho, nós utilizamos a nova versão da ferramenta Protrusão, renomeada para Empurrar-Puxar, o que reflete melhor a facilidade do uso. Vamos dar uma olhada de perto no mecanismo de rotação do sistema e analisar como foi construído. Note como na versão 2011, a geometria 2D é mostrada em vista isométrica. Fica muito fácil pegar faces e puxá-las para obter a espessura desejada visualmente ou com total precisão se desejarmos. Também note o destaque correto da superfície que estamos trabalhando, tornando muito fácil obter o resultado final desejado. Este mecanismo requer mais alguns detalhes nestas hastes. Também foram criadas como símbolos, assim vamos editá-las simplesmente duplo-clicando sobre o símbolo. Primeiro, vamos definir um novo plano de trabalho nesta face. Note como podemos facilmente desenhar círculos diretamente sobre esta face e nesta vista perspectiva. Agora usaremos o terceiro modo da ferramenta Empurra-Puxa para gerar aberturas nestas hastes. E pronto! Usaremos um dos pavimentos superiores desse edifício para dar uma olhada em uma das mais básicas e elementares ferramentas da tecnologia BIM, a ferramenta de espaços. E fizemos grandes melhorias nela na versão 2011. Você pode agora, rápida e elegantemente, adicionar detalhes que atendem os padrões BIM e IFC, ou ainda detalhes específicos, seguindo as normas GSA. Vamos dar uma olhada. Uma das primeiras coisas que você irá notar quando abrir a janela de diálogo de definições de espaço é o seu novo layout, com os ajustes posicionados em uma disposição fácil de compreender e navegar.
Além disso, diversos recursos de produtividade foram adicionados, tais como diversos novos modelos de tags de identificação para a visualização dos nomes de espaços e outras informações tais como a identificação do espaço. Numeração automática de espaços? Você pediu e nós criamos. Também há agora um método muito mais rápido para alterar ou atualizar nomes de espaços, através de um menu pull-down, bem na paleta Info de objetos. Use os padrões existentes ou crie seus próprios padrões de nomeação. Você também pode agora definir os limites dos espaços de várias maneiras. A partir das faces das paredes, face interna, externa ou eixo, ou a partir de outros padrões que você mesmo tenha criado e definido. Acreditamos que você também irá concordar que este é um adicional muito bem elaborado para o já poderoso conjunto de ferramentas do Vectorworks Architect. E, naturalmente, após definir seus espaços, você desejará contorná-los com paredes. E nós desenvolvemos alguns recursos inovadores que tornam as paredes do Vectorworks mais inteligentes do que nunca. De fato, nós praticamente reconstruímos a ferramenta de parede de tal forma que agora cada componente individual da parede é um objeto 3D, e estes componentes podem ser individualmente manipulados, texturizados e quantificados em uma planilha. Precisa que as paredes internas terminem na face inferior do forro? Sem problemas. Cada componente pode ser definido com uma altura distinta. E para oferecer ao usuário a possibilidade de ir além nas modificações das paredes, foi criada, a partir da lista de desejo dos usuários, a ferramenta de fechamento em extremos de paredes, adicionada ao conjunto de ferramentas AEC. Agora você pode fazer com que os componentes contornem apropriadamente os extremos das paredes, da forma que desejar. E agora você pode não apenas fechar o extremo de uma parede, mas também adicionar ou aparar componentes e criar fechamentos personalizados, tanto fora como dentro do extremo da parede. Agora você pode criar paredes escalonadas a partir de um segmento de parede existente ou a partir de múltiplos segmentos. Simplesmente selecione Criar parede escalonada, ajuste os parâmetros e voilá! Você possui a opção de degraus homogêneos, degraus com inclinação constante e até mesmo que os degraus da escada acompanhem o caimento de um terreno. Que tal? E agora que temos melhores paredes, vamos dar uma olhada em outro importante elemento construtivo: as lajes. A nova ferramenta de laje, encontrada no conjunto de ferramentas AEC, permite criar lajes que atendem os padrões BIM de informações e interagem com as paredes ao redor. Assim, ao modificar uma parede, a laje correspondente irá acompanhar. Você pode também aplicar e salvar as lajes com diferentes estilos, como ocorre com os estilos de paredes, sem mencionar que as lajes também podem possuir componentes 3D, como as paredes. Assim, se aplicarmos um corte através de nosso edifício, obteremos uma correta visualização da conexão entre as paredes e a laje. Se desejar modificar uma laje, você pode aplicar recortes ou entalhes em qualquer componente, e estes podem ser contabilizados individualmente em planilhas e cronogramas. Uma vez mais, melhores modelos, melhor informação, um BIM melhor. Então, agora que temos espaços, paredes e lajes, o que mais temos? Telhados, é claro. Muitas vezes, uma das tarefas mais entediantes e desgastantes de um projeto. Nós tornamos a exploração de diferentes opções de projetos de coberturas algo simples de realizar. Estendendo a funcionalidade da ferramenta Conectar Combinar, agora nós podemos usá-la para conectar faces de um telhado com uma variedade de outros objetos. E como a ferramenta possui uma variedade de modos de uso, você pode selecionar entre diversas opções de recorte e de junções disponíveis. Você precisa resolver aquela junção entre as águas de um telhado não convencional? 2 cliques de mouse e pronto! Esta ferramenta irá definitivamente se tornar sua amiga. E agora que você possui o projeto conceitual do seu edifício, você precisa explorar as informações e detalhes em uma vista em corte. Nós temos a ferramenta para você. Apresentamos os viewports de seção de camadas de projeto. Agora você pode inserir viewports de seção dentro das camadas de projeto, abrindo uma ampla gama de possibilidades para explorar seus projetos. E uma vez que estes viewports residem em camadas de projeto, eles podem ser referenciados em outros arquivos, aumentando a flexibilidade em seu fluxo de trabalho quando estiver usando informações referenciadas.
E eis aqui um dos mais votados, os símbolos dimensionáveis. Aqui está como usá-lo. Nesta planta de layout, vamos inserir alguns símbolos de tapetes. Agora nós selecionamos um dos exemplares em nosso desenho e ajustamos seu tamanho aplicando um fator de escala diretamente na paleta Info de objetos. Note como o símbolo original não é alterado. Nós podemos também redimensionar símbolos diretamente com o cursor. Notem como o símbolo original permanece inalterado. Mas agora vamos dizer que desejamos editar o símbolo original. Basta editá-lo como faria com qualquer símbolo. E note como os exemplares refletem a edição independente de qual escala se encontre. Nós aperfeiçoamos o nosso editor de texto de diversas formas. Primeiro, quantas vezes você se deparou com um conjunto de desenhos com textos de estilos e fontes inconsistentes? Agora, você pode resolver isso rapidamente, simplesmente mudando ou atualizando as fontes do desenho como se fossem símbolos. Na realidade, a solução é um novo tipo de recurso chamado estilo de texto. Agora você pode gerenciar suas fontes, tamanhos, estilos e cores e nomeá-las, salvando-os como um estilo de texto no administrador de recursos. Para usá-los, selecione o estilo de texto desejado na paleta Info de objetos do bloco de texto, ou simplesmente arraste e solte o estilo de texto sobre o bloco de texto. Por exemplo, vamos agora aplicar um mesmo estilo para esses títulos de colunas nestas anotações. Selecione os textos no topo e na paleta Info de objetos, selecione o estilo de texto que você deseja aplicar. E aí está. Vamos agora editar o estilo de texto. Os estilos de texto se comportam como símbolos. Assim, se mudarmos as cores e tamanhos dos textos de um estilo, todos os textos com esses estilos aplicados serão atualizados automaticamente. Note que os estilos de texto podem ser aplicados também em anotações de viewports e bordas de desenho. Um recurso adicional de edição de texto é o preview perfeito do texto durante a edição, evitando a adivinhação de qual será o resultado final da edição do texto. Com a opção de preview perfeito de edição, você pode ver exatamente como o texto ficará com a edição e antes de imprimir. E aqui está mais um antigo desejo realizado. Agora você pode justificar seu texto. Simplesmente selecione esta opção no menu de alinhamento horizontal, na paleta Info de objetos. Agora vamos dar uma olhada em outros avanços que irão melhorar sua produtividade e irão tornar o projetar muito mais fácil. Nós reorganizamos as paletas tanto das portas como das janelas. O novo layout de 3 partes irá ampliar e otimizar sua capacidade de criar e modificar rapidamente os parâmetros de portas e janelas. Por exemplo, com a eliminação das classes de estilos, você pode agora escolher a classe que desejar para associar a cada parte da porta ou da janela, tudo a partir de um único painel na paleta. Você também agora tem opções de ângulo e apresentação do preview para poder visualizar suas alterações de forma muito mais clara e adequada. As escadas também tiveram diversas melhorias. Por exemplo, as escadas podem ser agora automaticamente atribuídas em classes e diversas restrições paramétricas estão agora arranjadas de forma mais lógica e os atributos gráficos são agora centralizados. A partir do ponto de vista de design, diversas novidades, como a possibilidade de criar escadas retas com 2 patamares e a capacidade de definição de diferentes larguras para os lances e para os patamares. Corrimãos e barras laterais também receberam mais opções. Nós também ajustamos os controles de quebras para permitir a especificação de diferentes profundidades dos degraus em quebras de 90 graus, oferecendo a você a possibilidade de projetar apropriadamente este tipo de escada. E nós guardamos para o final um dos melhores recursos. Como você já deve saber, o RenderWorks 2010 permite a você gerar apresentações muito atraentes, como você pode ver aqui, mas muitos pediram por mais, solicitando por um render mais rápido, por mais qualidade final e mais realismo nas imagens. E também, se possível, por um uso mais fácil. Após ouvir suas solicitações, nós decidimos não apenas melhorar nossas capacidades de render, mas sim recomeçar do zero, com um motor de render completamente novo. O Cinema 4D, o RenderWorks, ficou melhor do que até nós mesmos achávamos possível. Dê uma olhada nisso. O ganho de velocidade é significativo. Neste caso, ele chega a ser de 5 a 7 vezes mais rápido. E a qualidade? Sem comentários.
Você ficará impressionado com os melhores controles sobre shaders e iluminação, tornando a adição do novo motor de render Cinema 4D um recurso indispensável. Como disse anteriormente, estou certo que você concorda, a equipe de desenvolvimento trabalhou duro este ano. O Vectorworks 2011 está carregado com novas ferramentas e recursos empolgantes que certamente irão tornar sua experiência em modelagem